Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aí com o nosso One Minute, agora com a terceira parte do escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, CESP. É a terceira aula que eu estou fazendo voltada para esse concurso, terceira e última aula. Tá bom? A gente vai encerrar agora a temporada 2019 do One Minute com esse concurso agora, com essa aula voltada para a Polícia Civil do Distrito Federal, tá bom? Que vai ser o CESP. Deixa eu dar uma boa noite para o pessoal. Boa noite, Silvia. Boa noite, Leandro Secato, Luísa, Wesley, Adriana, Ju Neves. Boa noite, Elaine Maia, Franci Pimentel. Boa noite, Dalci. Boa noite. Tô dando só pro pessoal dar um tempinho que o pessoal tá entrando. É normal, assim, esse horário. Ainda mais que a gente começa geralmente um pouquinho mais tarde. Hoje a gente tá começando mais cedo, né? Boa noite, Luísa Cristina. Boa noite. Lembrando que isso aqui vai servir para qualquer concurso do CESP, tá? Não é só para a área de segurança. Eu estou trazendo um exemplo da área de segurança, mas não quer dizer que seja só ela, tá bom? Então, boa noite, Leidirene Albaniza, boa noite, Tesk, Thales, Dalci, Emi, Soraya, boa noite, obrigado, Soraya. Leandro Secato, boa noite. Então, boa noite, Gisele Bruni, boa noite. Daniel Andrade, boa noite. Cris, boa noite. Então, a gente vai começar nosso One Minute de hoje, agora voltado, como eu falei, para o CESP. Então, a gente vai conversar e no finalzinho a gente vai dar o fechamento desse One Minute agora do ano de 2019. Foi um ano que a gente fez várias temporadas de 2019 do One Minute e agora essa vai ser a nossa última temporada do ano 2019. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Aqui, qual é o meu objetivo então aqui, ó? Eu botei aqui na capa para vocês terem os vários anos aqui, ó. As várias datas aqui, ó. 2012 de dezembro, 19 de dezembro, 26 de dezembro. Tá? 26 de dezembro hoje é a gente encerra com a nossa parte final agora voltada para o CESP. Tá bom? Então, aqui estão as 3 datas que já estão disponíveis. Quem quiser dar uma olhada, aqui vai ser a parte final do nosso One Minute. Ok? Então, vamos começar a caminhar mais um pouquinho. Vamos relembrar algumas coisas. Olha só. Com base na proposição precisando de ajuda, deixa eu anotar essa frase aqui, ó. Precisando de ajuda. Gente, essa questão aqui não importa o ano, importa a ideia, tá bom? O filho recorre ao pai. Olha só, você concorda que esta frase aí, ó, precisando de ajuda, aqui não cabe um então? Se cabe então, é porque aqui tem um se. Então essa frase pode ser escrita assim, ó, se precisa de ajuda, então o filho recorre ao pai, tá bom? E aí o que está pedindo? A negação. Uma das coisas que vocês nunca podem errar numa prova do CESP é negação. Negação de uma frase condicional, mesmo que ela esteja subentendida, tá? É mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira. Então ele tem que começar falando o quê? Que precisa de ajuda. Tá? Precisa de ajuda. E ele falou que não precisa. Já está errado. Pronto, acabou. Errado. Pronto. Tá? Seria como? Precisa de ajuda e o filho não recorre ao pai. Tá bom? Então, a gente, não importa o ano, não importa o concurso, o que me importa é a banca. A banca é a mesma que vai fazer seu concurso? É. Então, fiquem de olho nela. Tá bom? Fiquem de olho nessa jogada, fiquem de olho nesse pega. Eu trouxe questões que eu separei estrategicamente para você olhar ela com todo o seu cuidado, tá bom? Bem-vinda Camila, Brisda, bem-vinda Clariston, boa noite, Weasley. E agora vamos ver outra questão, olha só. Com base na proposição P, a mesma frase, tá vendo? Precisando de ajuda, o filho recorre ao pai. Aí ele quer a proposição, o filho não precisa de... Vamos anotar. Você concorda que essa frase aqui, ó, aqui não cabe então? Eu já vou transformar logo. Então quer dizer que ela pode ser escrita dessa forma. Se precisa de ajuda,
Então, o filho recorre ao pai. Concorda? Aí ele está pedindo, ó, ele quer uma frase equivalente. Mas vocês viram que ele quer uma frase equivalente, só que ele quer que tenha ou. Então vamos relembrar agora uma equivalência de uma frase condicional com conectivo ou. Gente, ele tem que, é o contrário da negação. Lembra que na negação você mantém a primeira, nega a segunda? Aqui você vai negar a primeira, manter a segunda. Essa é uma frase equivalente. Então o que ele tem que fazer com a primeira? Negar. Aqui está dizendo que precisa de ajuda. Aqui sim seria como? Não precisa de ajuda. André Luiz, boa noite, bem-vindo. Simone Cardoso, boa noite. Vânia, boa noite. Não precisa de ajuda. Ou, o que ele fez com a segunda? Manteve. O filho recorre ao pai. Vamos ver se ele fez isso? O filho não precisa de ajuda. Eu botei só não precisa. Mas quem não precisa? O filho. Então tá certo. Ou recorre ao pai. Perfeito. A ideia é a mesma questão certa. Pronto, acabou. Tá? Questão certa. Então toma cuidado. Quem vai dizer qual o caso de equivalência que ele quer? Equivalente são 3 casos, lembram? Quem vai dizer qual caso que ele quer é o examinador. E neste caso aqui, ele queria que tivesse o quê? O ou. Certo? E se tiver o ou, o que ele tem que fazer com a primeira? Negar. E com a segunda? Manter. Tá bom? Ok? É isso aí, Évila Ramalho. De concurso aí, você é mais de olho em todas as questões. É assim que pensa um estrategista. Perfeito. Perfeito. Tá? Então, nós vimos a questão 1, que ela estava errada. Questão 2, ela está... Questão 2, não. Vocês podem ver que aqui está 28. Por que já comecei com 20? Na verdade, com 27. Porque eu estou dando continuação às aulas, tá, gente? Eu estou dando continuação. Por exemplo, a parte 2 eu parei na 26. Então, aqui eu comecei da 27. E assim vai, tá? Por isso que vocês estão vendo a numeração, que aqui já está 27, 28. Porque eu estou dando continuação ao que vocês viram lá nas outras aulas. Tá bom? E essa questão aqui, ó, Paulo, Tiago e João. Vamos ver essa questão, ó. Paulo, Tiago e João. Lembram dessa questão, gente? Tomem muito cuidado com essa questão. Por que ela é importante? Porque quando eles cobram isso aqui, eles te dão vários pontos. Por isso que é interessante, por isso que é importante você saber. Porque ou você ganha 3 pontos ou você perde 6 pontos. Tá bom? Obrigado, Wesley Moraes, muito obrigado, tá? Essa aula estará disponível? Estará sim, tá? Essa aula fica disponível. Então, ó, Paulo, Tiago e João. Esse tipo de questão, ó, aí ele fala, única diferença de informação, engenharia de informação, sistema de informação, ciência da computação. Suas idades são 25, 27 e 29. Até aqui eu não sei nada. Eu tenho que procurar uma afirmação que não me deixa dúvida. Então, onde é que eu não tenho dúvida? Ó, o João não é formado em CI e tem 25 anos. Ele já falou que o João tem quantos anos? 25 anos. Então, o João tem 25. No lugar do João, embaixo eu vou colocar 25. Tá? Aí o analista, agora, ó, a primeira linha vai servir como idade. Porque já que eu comecei colocando idade de acordo com ele. Com o pontapé dele. Aí ele fala, o analista em SI tem 29 anos. Quem é o analista? Não sei. Então não dá para fazer ali. Paulo não é formado em ciência da computação e sua idade não é 29 anos. Gente, se o Paulo não é 29, quem é 29? Só pode ser esse. Concordam? Porque o outro já tem 25. 25, 29 e 27. Pronto, já preenchi a idade de cada um. Tá bom? O que ele falou depois, ó? A gente volta a ler de novo. João não é formado em engenharia da informação. O analista de SI tem 29 anos. Então, o analista em SI é esse aqui, ó, SI. Tá? Paulo não é formado em ciência da computação. Gente, se o Paulo tá aqui, ó, não é formado em ciência da computação, quem é formado em ciência da computação?
Pode ser o Thiago? Não, vai ter que ser esse aqui. Automaticamente, ciência de computação, sistema de informação e outro vai ser engenharia da informação. Pronto, acabou. Agora tem que cada um é. Agora vamos lá. Agora, por que é importante eu saber este tipo de questão? Porque olha só, eu consigo julgar agora 3 pontos, como eu te falei. Eu ganho 3 ou eu perco o dobro, tá? Então olha só, Paulo tem 27 anos. Cadê o Paulo? Tem 27 anos, perfeito, certo. Certo. João é formado em ciência de computação? Certo. Tiago tem 29 anos de idade? Tem, certo. Ou seja, os 3 estavam certos. Pronto, acabou. Tá? Agora, por isso que é importante a gente saber. Por que eu estou querendo mostrar isso aqui para vocês? Porque você ganharia 3, mas se você errasse, você perde 6. Você perde o dobro. Tá? É muito importante vocês saberem fazer essa questão. E essa questão aqui, se você não tiver tempo para revisar essa questão, eu te aconselho a revisar esta daqui, ó. Essa daqui, ó, ela é uma questão que eu digo que ela serve um asterisco até dobrado. Porque ela te dá base para essa daqui, ó. Ela te dá base. Se você souber fazer esta, você sabe fazer essa. Tá? Então vamos lá. O que ele falou pra gente, ó? Considere que Sara, Mara e Lara. Sara, Mara e Lara pratiquem o alpinismo, o judô, o ciclismo, não necessariamente nesta ordem. É isso aí, André Luiz. No subconsciente sempre, né? O pronto, acabou. Sabe-se que a Mara, aqui, ó, é uma afirmação, ó. Mara é alpinista. Então começou dali, ó. Quer dizer que ele já começou falando que a Mara é alpinista. Pronto, começou ali. Tá? Depois, Lara não é ciclista. Gente, se a Lara não é ciclista, quem vai ser a ciclista? Pode ser a Mara? Não. Então vai ter que ser essa. Automaticamente já sei que essa vai ser judoca. Por que essa é judoca? Porque ele falou alpinismo, judô, ciclismo. Tá? Pronto, já determinei a primeira linha. Depois, a ciclista é portuguesa. Então, embaixo ciclista eu vou colocar portuguesa. A judoca não é brasileira. Gente, se a judoca não é brasileira, quem é brasileira? Pode ser a Sara? Não, vai ter que ser quem? A Mara. E automaticamente sobrou o que para essa? Espanhola. Vocês viram que a linha de raciocínio é a mesma. Aí ele fala, Lara é espanhola, Mara é brasileira e a Sara é portuguesa. Questão certa. Tá? Para vocês verem, ó, essa questão aqui, ó, ela é idêntica a essa. Vocês viram? E essa daqui, ó, olha o ano que caiu essa, ó, 2018. Por que vocês acham que o CESP colocou essa questão aqui? Por que o CESP deu 3 pontos para as pessoas? Você acha que foi bondade que ele deu? De jeito nenhum. Não existe bondade na cabeça do examinador. Não é assim que ele pensa, tá? Ok? Não é assim que ele pensa. Nelma Santos, obrigado aí. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Se tiverem dúvida, comentem aí, podem me perguntar que eu tento ajudar vocês, tá bom? Quero que vocês participem, quero que vocês comentem, quero que vocês ajudem aqui na construção do nosso One Minute aqui com vocês, tá? Então saibam fazer essa questão. Pedro Vicente, bem-vindo, boa noite. Ok? Como eu falei, essa questão aqui, ó, gente, saiba refazer. Quer ver como é que vocês aprendem? Tenta explicar essa questão para alguém. Se você conseguir explicar para alguém, é porque você está no caminho certo, é porque você entendeu, tá? Mas tenta explicar essa questão, explicar, tá bom? Ela é essencial para você, tá? Obrigado, WLSBJ80, obrigado aí, tá bom? Então saiba fazer essa questão. O conselho que eu te dou, essa questão ela te dá base para essa, tá bom? Paola, boa noite, bem-vinda. Carlene, boa noite, bem-vinda. Ok? Daniel Silva, muito obrigado aí, Daniel. Obrigado aí pelo elogio, muito obrigado. Tá? Então vamos ver agora essa questão aqui, ó. Considere as seguintes proposições sejam verdadeiras. Olha só. Essa questão aqui, ela é uma das mais importantes para vocês fazerem agora na hora da prova.
essa questão, ela usa uma ideia, tá? Que muita gente não sabe fazer na hora. Muita gente não sabe fazer essa questão. Ela é uma das mais importantes, que envolve argumentos, tá? O que é aí, ó? Olha só. Vamos ver essa questão aqui, ó. Se José pagou... Ó, toda vez que tiver uma condicional, vocês vão fazer faça um resumo, tá, gente? O que é que ele falou? Se José pagou o IPVA ou o IPTU, então comprou apartamento e vendeu a casa. Aí depois ele falou o seguinte, ó, José não comprou apartamento. Aqui, mesmo sendo múltipla escolha, eu quero que você entenda que a ideia não vai mudar. Numa frase condicional, tá? Toda vez que ele falar ou do primeiro lado ou do segundo lado e quiser que você fale do outro, isso é argumentos, tá? Então, por exemplo, o que o examinador pode fazer? Ó? Se eu chamar o examinador vai ser o... Não, vou chamar o examinador de azul aqui. Isso aqui, ó, eu só não vou explicar para vocês hoje por quê. Mas assim, essa barrinha embaixo quer dizer confirmar. O tio em cima quer dizer negar. Essa é uma das matérias mais importantes, tá, gente? Se o examinador confirmar a primeira, você confirma a segunda. Isso aqui é você. Confirma. Tá? E se ele negar a segunda, você nega a primeira. Tá bom? Só isso que ele pode fazer. Exatamente isso, Pedro Vicente. Se o examinador negar a primeira, não. Negar a primeira, você nega a segunda, não. Aí não, Pedro, você errou. Ele só pode negar quem? A segunda. Tá? Não pode negar a primeira. E o examinador só pode confirmar a primeira, tá? Ele não pode negar outra. Ok? Então, por exemplo, ó, quando ele fala aqui para mim, ó, José não comprou o apartamento, você concorda que ele negou essa aqui? Como aqui é o E, ele contaminou essa frase inteira. Então, quer dizer que ele negou a frase inteira toda. Se ele negar a segunda, você nega a primeira. Só que a primeira tem o ou. Com a negação do ou, e. E nego as duas. Então, o que eu já sei? Que ele não pagou o IPVA e não pagou o IPTU. Não pagou o IPVA, ó, o que você já sabe? Não pagou IPVA e não pagou IPTU, certo? Isso você já tira a conclusão. Aí vamos ver o que ele falou lá, ó. José, cadê? José não pagou o IPVA nem o IPTU. Aí você vai falar, Teles, mas por que tem um nem aí? Porque numa frase, é isso aí, ainda bem que errou, gostei de ver. Pedro, é assim que se vence na batalha mesmo, gostei de ver. Onde tem o E com não, esses dois aqui podem se unir para virar nem. Tá bom? Mas para este virar nem, quem tem que autorizar é esse aqui. Ele autoriza, o primeiro autoriza o outro, tá? Então, ó, na hora de ir, você vai confirmando. Para ir, você tem que confirmar. E para voltar, você tem que negar. Tá bom? Mas lembre-se que é ele que vai dar o pontapé. Sempre é o examinador que dá o pontapé. Então aqui, ó, quem é que vai começar o jogo? É o examinador. Quem vai começar o jogo? É o examinador. Ele começa o jogo. Tá? Então, se numa frase condicional, o examinador fizer o seguinte, ó, se ele confirmar a segunda ou ele negar a primeira, gente, acabou o problema. Quando ele negar a primeira, você não sabe falar da segunda. E quando ele confirmar a segunda, você não sabe falar da primeira. Tá bom? Ok? Mas lembre-se que para aparecer o nem, tá? Tem que ser não mais e mais não. Que era igual estava aqui, ó. Igual estava aqui, ó. E, não, tá vendo? Aí esses dois que viram o nem.
Aí tem gente perguntando aí, isso aí, eu quero que vocês perguntem mesmo. Por que esse O aqui não era o V deitado? O V deitado só seria se fosse uma frase isolada. Aqui está dentro de um se então. Tá? Se ele começasse falando só José pagou IPVA ou pagou IPTU, era o V deitado. Tá? Como ele está dentro de um se então, aí não tem nada de V deitado aqui não. Tá? Por isso que eu trouxe essa questão mesmo, para vocês verem esse caso. Tá bom? Eu trouxe de propósito para vocês verem esse caso. E eu já sabia que algumas pessoas iriam confundir com o V deitado. Mas o V deitado aqui, ó, ele não tem, porque está dentro de um se então. Tá? A gente vai fazer mais questões desse aqui, porque isso é uma das matérias mais importantes desse nosso One Minute, tá bom? Certinho? Pode perguntar à vontade. Eu quero que vocês perguntem mesmo. Quanto mais vocês perguntarem, mais eu consigo esclarecer e ajudar vocês, tá bom? Pode perguntar, pode errar à vontade. Só não pode errar na prova, mas aqui errem à vontade, tá bom? Olha essa questão aqui, ó. Essa aqui lembra que eu mostrei para vocês? A partir do argumento, a saúde é uma fonte de riqueza, pois... Não, Pedro, o que eu falei é o seguinte, ó, se ele confirmar a segunda, ó, quem é o verde é o examinador, Pedro, ó. O examinador que é o verde, tá vendo? Se ele confirmar a segunda, eu não sei falar da primeira. E se ele negar a primeira, eu não sei falar da segunda. Aqui, ó, o que o examinador pode fazer, ó? Ó, confirmar o A ou negar o B. Se ele confirmar o A, o que você faz? Confirma o B. Se ele negar o B, você nega o A, tá? Vivian, sempre tem uma afirmação, sempre. Você só tem que saber onde está a afirmação. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Mas sempre existe afirmação. O problema é que ela pode estar escondida. Mas qual é o mais comum, gente? É esse caso aqui. Não fiquem perdendo tempo no que cai esporadicamente. Cai, mas cai menos. Vamos focar no que mais cai. O pontapé sempre está na prova. Você só tem que enxergar esse pontapé. Tá bom? E eu vou falar um pouquinho para vocês. Obrigado, João Marcos. Obrigado aí, um abraço para você. Pronto, acabou. Obrigado. Tá? Exatamente, Charles. Às vezes o pontapé está nas alternativas. Exatamente. Quem acompanha sempre as aulas, eu sempre falo sobre isso. Eu dou vários exemplos, inclusive para você achar o pontapé. Tá? O pontapé pode estar escondido, mas sempre está lá. Tá bom? Pedro Vicente, pode perguntar à vontade, Pedro. Estou aqui para ajudar vocês. Podem perguntar, não precisa ter vergonha. Sempre pergunte à vontade, tá bom? A saúde é uma fonte de riqueza, pois, ó, quando vocês verem esse pois, você já sabe que esta frase é o quê? É um se então, lembra? Se as pessoas saudáveis, ele vira o se, né? Ele vira o se. São muito trabalhadores e as pessoas trabalhadores sempre enriquece, então a saúde, fonte de riqueza. Toda vez que ele te der uma frase, apenas uma frase, eu quero te mostrar isso aqui porque isso aqui é novidade no CESP. O CESP não fazia isso aqui, tá bom, gente? Ele está dando 2018. Toma cuidado, ó. Toda vez que ele te der uma frase condicional e ele não te deu mais nada, ele quiser saber quem é a conclusão, é sempre a segunda frase. É sempre essa daqui, ó. É sempre o que tiver depois do seu então. Essa é a sua conclusão. Só isso. Aí o que ele falou? A saúde é uma fonte de riqueza, é a conclusão? Certo, pronto, acabou. Tá? Exatamente, Ana Santos. Eu quero que vocês batam o olho e digam, eu lembro, já lembro. O seu cérebro tem que estar habituado aos peguinhas da banca, tá? Eles têm que estar sempre habituados ao peguinha que a banca sempre te cobra, tá? Obrigado, Vivian. Obrigado aí, um abraço. Ok? Obrigado, Alexandre Santos. Um grande abraço para você. Obrigado.
Tá claro isso aqui? Ó, toma cuidado. Nessa questão aqui, eu tirei, mas teve uma outra frase que ele perguntava o seguinte: se ele tirava isso aqui, eu vou botar 34, vou botar como 34.1. Ele dizia o seguinte: o argumento é válido. Olha só. Olha a diferença. Numa frase, ele perguntou quem era a conclusão, certo? Na outra frase, ele queria saber se o argumento era válido. Gente, aí você tinha que olhar para cá, tá? E ver essa frase, essa sequência de frases, sequência que ele te deu, permite concluir isso aqui? Vamos ver. Se as pessoas são saudáveis, são muito trabalhadoras, e as pessoas trabalhadoras sempre enriquecem, então a saúde é fonte de riqueza. Você está vendo que não tem nada a ver com nada uma coisa com a outra? Então isso aqui não é válido. Tá? É inválido. Tá claro para vocês? Vejam aí se vocês entenderam. O pois sempre terá a ideia de si? Sempre, França. Sempre sim. Tá? É isso aí, Charles Nunes, perfeito. Tá? André Luiz, só isso. Certinho. Bruno Soares, obrigado, um abraço para você. Deve, obrigado aí. 1 minuto, né? Tá claro para vocês? Então foram duas perguntas que ele fez dessa mesma questão. É porque eu tirei outra pergunta daqui. Para a gente ser mais, tentar mostrar só o que for mais objetivo, tá? Ok? Tá claro? Então vocês viram aqui mais uma questão. Gente, nós temos que entender quem é o CESP, tá, gente? O meu foco aqui é que você entenda quem é esse seu inimigo aqui, ó. Quem é o CESP? Qual é a cara dele? É isso que eu estou tentando fazer com vocês, tá bom? Fran, você tem que dizer o que não entendeu, tá? Assim, quando vocês disserem não entendi, eu quero que vocês falem não entendi por quê. O quê? Uma pergunta foi quem era a conclusão, a outra pergunta foi se o argumento é válido. O argumento válido é saber se essa sequência tem lógica. Tem lógica uma pessoa que trabalha muito, as pessoas sempre enriquecem, então a saúde é fonte de riqueza? Não tem lógica nenhuma. A sequência da frase não deixa eu concluir isso aqui, ó. Essa conclusão é coisa de doido, não tem nada a ver com a história, tá? Exatamente, Charles, envolve a coerência da frase. Mas lembre-se, a frase é única frase, tá, gente? É uma jogada diferente que o CESP está começando a mostrar a cara dele, tá? É diferente, aqui eu só te dou uma única frase. Quero que fique bem claro que eu só te dei essa frase e perguntei se o argumento era válido, tá? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, se eu falo o seguinte, ó. A cachoeira botar assim, a água da piscina estava gelada, pois era inverno. Ó, se eu te dou só essa frase aqui, essa frase, eu te pergunto, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Ó, qual é a conclusão? Você vai julgar o quê, ó? Lembra, o pois está aqui no meio da frase, não tá? Então aqui está o se. Então, se era inverno, então a água da piscina estava gelada. A conclusão é, a água da piscina estava gelada. Ok? Essa é a conclusão. Se ele te perguntar a conclusão, é a primeira, porque o pois está depois. Agora, e se ele te pergunta, este argumento é válido? Este argumento é válido? Olha a pergunta, esse argumento é válido? O que ele está te perguntando? A sequência tem lógica? É isso que ele está te perguntando. Tá? Então, por exemplo, ó, concorda que essa frase aqui
você reescreveria dessa forma. Se era inverno, então a água da piscina estava gelada. O que ele está te perguntando? Esta sequência, ela tem lógica? É isso que ele está perguntando. Era inverno e a água da piscina estava gelada. Sim, argumento é válido, certo? Pronto. Aqui eu te dei um exemplo diferente dessa. Aqui o que tem a ver? As pessoas saudáveis são muito trabalhadoras e as pessoas trabalhadoras sempre enriquecem, então a saúde é fonte de riqueza. Aqui não falou lecrum com creme, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Exatamente, Charles. Então, quando perguntar argumento, envolve objetividade, precisa ser claro o argumento. Exatamente, sim. Mas lembre-se que eu estou te dando uma única frase. Eu quero deixar bem claro isso. É diferente desta daqui, ó. Aqui eu te dei uma frase e outra frase, tá? São coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Aqui não tem uma frase só. E aqui ele está querendo que você conclua. Inferir quer dizer concluir. É a mesma coisa, mas é diferente aqui. Tá? Certinho? Ficou mais claro para vocês agora? Digam aí para mim se ficou mais claro, se vocês entenderam. Entenderam? Agora ficou mais claro para vocês? Vejam aí se vocês entenderam. Se não entenderam, questione, que eu tento ajudar vocês. Tá bom? Ficou mais claro? Quem tiver dúvida, meu Instagram é esse, Luiz Teles DF, tá? Agora eu só não respondo questões por lá, tá bom, gente? Eu só trago aqui, respondo aqui no Gran Curso Online, eu não respondo questões pelo Instagram, tá bom? Ok? É mesmo, ele falou um estado de riqueza aqui, ele confundiu as pessoas, né? Mas aqui não é riqueza material, né? Perfeito. Ok? Ficou claro isso. Obrigado, Cris Gomes. Vamos ver agora essa questão de probabilidade. Gente, eu estou tentando trazer questões que você precisa saber antes de ir para a sua prova. E essa é uma delas. 6 mulheres e 4 homens, porque isso aqui te ajuda na hora da prova, tá bom? Ó, em uma sala de espera de um ambulatório para serem atendidos, a probabilidade de o primeiro paciente atendido ser mulher e, após a saída desta, o segundo também ser mulher, tá bom? Gente, probabilidade, embaixo sempre será o total, em cima o que ele quer, tá? Embaixo é o total, em cima o que ele quer, ok? Gostei da sua frase, Charles. Se a aula é boa, eu até tiraria a aula é boa, mas se eu botasse, se a aula é do Teles, o lavador aparece. O lavador de louça aparece. Aí eu te pergunto, esse argumento é válido? O que vocês acham? Esse argumento é válido? Ou não? Esse argumento aqui, eu vou botar exemplo aí do Charles Nunes. E aí? Esse argumento, se a aula do Teles do lavador de louça aparece. Se ele te perguntar quem é a conclusão é o lavador de louça que está ficando famoso. Essa é a conclusão, né? Está ficando famoso ele. Conclusão. Mas se o argumento é válido, você tem que... Eu só te dei essa frase. Eu tenho que ver se a sequência tem lógica. Ah, então quer dizer que se a aula é do Teles lavador de louça aparece? Isso, perfeito. O argumento é válido? Sim, certo. Tá? Perfeito. Ok? Pode ver que o lavador de louça, se ele não apareceu, ele ainda vai aparecer. Ele deve estar correndo, se ele não aparecer, ele vai aparecer ainda hoje. Pode ter certeza absoluta, ele vai estar aí daqui a pouquinho. Ele não dorme sem ver minha aula. Obrigado, Helena. Um abraço para você, obrigado.
Fagner Oliveira, obrigado. Um abraço para você, Fagner. Tá, então assim, essa questão aqui, gente, ela é uma questão chave. Estudem essa questão, botem essa questão na sua cabeça, tá? Porque o CESP pega isso aqui e faz uma variação dessa ideia. Ele pega essa mesma ideia e uma hora começa... Vocês vão ver que na hora, se ele cobrar uma questão dessa aqui, seu cérebro vai dizer, ah, essa aí é aquela da mulher, de uma mulher que saiu do consultório. Seu cérebro vai dizer, estude essa questão, tá bom? Então, olha só. Probabilidade embaixo é o total, em cima o que ele quer. Ele quer primeiro seja uma mulher. Quantas pessoas eu tenho? 10. Dessas 10, eu quero que seja mulher. Quantas são as mulheres? 6. Então, se me pedisse para sair apenas uma mulher, seria 6 décimos. Só que eu quero 6 décimos e aqui ele disse uma coisa interessante, ó. Após a saída desta. O que ele falou? Após a mulher sair. Então ficaram quantos lá na sala? 9. Dessas 9 eu quero que sejam mulheres. Quantas são as mulheres? 5. Aqui é só fazer, ó. Quanto é 6 vezes 5? 30. 10 vezes 9, 90. Corta 0 com 0. Isso aqui é 3 sobre 9. Né? Isso aqui é 3. 3 vezes 3. 3 vezes 3 não é 9? Corta, 1/3. Tá bom? Então, letra B de bola. Ok? Certinho? Entenderam aí? Tiago, uma questão de situação-problema. Todas as questões são de situação-problema. Isso aqui é uma situação-problema. Você está vendo como você está focando? Você está pegando um edital e tentando riscar edital? Você está indo para o caminho errado, Tiago. Aqui, ó, isso é uma situação-problema. Aqui, você acabou de ver uma situação-problema. Tá? Então, toma cuidado. Não se estuda riscando edital. Eu sempre falo isso, gente. Não se estuda assim. Quem está estudando, pegando o edital e ficando riscando, depois não diga que não avisei. Não se estuda desse jeito. Toma cuidado com isso. Lembra, a multidão risca edital. Multidão vai continuar arriscando. Aí a minha pergunta é, você quer ser multidão? Ou você quer sair da multidão? Tá bom? Ok? Certinho? Então vocês viram, ó. Gente, aquilo que eu digo, essa questão aqui, ó, saibam fazer essa questão, vai por mim. Ela é extrema, mas extremamente importante. Tá bom? O material da aula está disponível, eu vou pedir para colocar para vocês, tá? Material da aula disponível, da aula de hoje. Isso aqui depois vocês vão poder rever essa aula também. Eu estou fazendo um pouquinho mais rápido hoje para a gente conseguir concluir toda a ideia que eu quero te passar hoje, nesse último One Minute de 2019. E essa questão aqui, olha só. Julgue o próximo isso aqui que é uma prova de perito da Polícia Federal, tá? Ó, julgue o próximo item considerando a proposição P a seguir. O jornalista não faz reportagem em benefício próprio, nem, olha o bendito nem aqui, gente. Deixa de fazer aquela prejudique seus interesses. Ele quer a negação. Gente, ao invés de eu negar aquela frase lá em cima, nega de baixo e vê se você chega lá. Porque tá vendo que ele começou me dando nem? Então, por exemplo, ele quer que eu negue qual frase? Ó? O jornalista, o bom jornalista, né? O bom jornalista faz reportagem em benefício, faz abreviando próprio e deixa fazer parará, parará, parará. Gente, ele não quer que eu negue uma frase com e. A minha pergunta é, negação do e é o quê? Ou pode ser o nem? Não, pronto, acabou, tá errado. Olha só, caiu na prova de perito, Polícia Federal 2018. Tá? Obrigado, Luciane. Obrigado, Albuquerque. Luciana Albuquerque. Obrigado. Meu problema é quando é fração. Helena, então toma cuidado. Tem um One Minute mais. One Minute mais eu falo de fração lá também, tá bom? One Minute mais, tá? Tá no YouTube aí, pode procurar. Aqui é mais matemática, tá? Quando tem sinalzinho de mais. E lá eu falei de fração, tá bom? Então aqui, ó.
A negação do E é o quê? É o ou. E ele disse que é um nem. Tá errado, pronto, acabou. Tá? Quantos minutos você demora aí? Se ele queria que eu fizesse a negação daqui para cá, basta eu fazer de lá para cá. Pronto. Tá? Ok? Ficou claro para vocês? Vê se está claro para vocês. Olha o Charles Nunes aí, ó. Aprendi isso esse ano. Fiz 2 concursos. No primeiro risquei o edital e não classifiquei. No segundo tirei entre os primeiros classificados. Parabéns aí, Charles Nunes. Isso aí, isso é estratégico. A gente tem que sair do meio da multidão. Tá claro? Obrigado, Luísa Cristina. Um abraço para você. Obrigado. Soraya tá dando um alerta perfeito, Soraya. Fiquem de olho no conectivo. O peguinha geralmente está aqui, ó. É o bendito conectivo, tá? O material já está disponível aí para vocês. Quem quiser pode baixar aí para vocês acompanharem a aula aqui junto comigo, tá bom? Pedro Vicente, por isso que você não pode errar esse tipo de questão. Não errem. Esse tipo de questão não é para errar de jeito nenhum. Toma muito cuidado, tá bom? Vamos ver essa questão aqui, ó. Julgue o item. Eu trouxe questões chaves que eram importantes para você aprender para sua prova. Por exemplo, o CESP tem mania de fazer isso aqui, ó. É isso aí, Wesley Moraes, perfeito. Já começou a entender o método Teles, isso aí. A construção de portos deveria ser uma prioridade para o governo, dado que o transporte de cargas por via é uma parará, pode ser representada simbolicamente por esse jeito aqui, ó. P. Este símbolo para baixo é o E, tá? Esse símbolo para baixo é o meu E, ok? A pergunta em que P e Q são proposições simples adequadamente escolhidas. O que ele está dizendo? Você consegue encaixar o E nessa frase aqui. Vejam aí se você consegue. É isso aí, Nelma Santos, sem riscar e tal. Perfeito. Sair do meio da multidão, né, Nelma? Ok? É você focar no que é mais importante, André. A gente tem que focar no que é mais importante de um edital. A minha pergunta é, você consegue nesta frase inteira encaixar algum E? A pergunta dele é se você consegue encaixar algum E. Você consegue? A construção de porto deveria ser prioridade do governo e, dado que transporte... Tá vendo que não tem como? Então pronto, acabou errado. Pronto. Tá? Não tem como. Você não consegue encaixar o conectivo E. Não tem como. Tá bom? Perfeito, Paola, Demetrio, perfeito. Eu quero que vocês participem mesmo. Vamos lá. Aqui é para vocês participarem, vocês falarem as dúvidas, colocarem as dúvidas de vocês, comentarem mesmo. Errem à vontade. Quanto mais errar aqui, menos você erra na prova. Eu trouxe uma outra ideia aqui para você e agora tentando mostrar. Você pode fazer com conjuntos ou analisando do jeito que eu estou fazendo aqui. Olha só. O seguinte argumento constitui um argumento válido. E aí, digam aí para mim, julguem essa questão. Vou deixar vocês agora, enquanto eu respondo um pouquinho os alunos aí. Ó. Responda para mim se está certo ou se está errado essa questão. O que vocês acham? O porto de Itaqui está no sudoeste brasileiro. Digam para mim se essa questão está certa ou errada. Vamos lá. Obrigado, Nelma Santos. Quero ver o churrasco. Isso aí. Ó, aqui tem o pois, né? Onde tem o pois, vale o se. Então, vamos lá. Se o porto de Itaqui está na... Vou botar Ilha de Marajó, tá? Abreviando. Ilha de Marajó. E a Ilha de Marajó está em São Paulo, então o porto de Itaqui está no sudeste brasileiro.
E aí? O que você acha? Ó, tomem cuidado, não julguem a ilha de Marajó. Não é isso que ele quer. Ele está te perguntando se essa sequência tem lógica. Ele não está perguntando se a ilha de Marajó fica no... Nada disso. Ele está te perguntando o seguinte, ó, o Porto Itaqui está na ilha de Marajó. E a ilha de Marajó está em São Paulo. Aí ele está perguntando, o Porto Itaqui está no Sudeste? Você tinha que saber um pouquinho de geografia. E aí? Se você tiver dúvida, como eu botei aqui, ó, botei o dica aqui para você, faça desenhos. São os conjuntos, aquela coisa das bolotas. Quem segue minhas aulas, ó, toda vez que você tiver dúvida, você pode, onde tem o si, você pode desenhar uma bolota, uma dentro da outra, ó. Qual a primeira informação? Porto Itaqui, Marajó. E o Porto de Itaqui de Marajó está dentro de onde? Ele falou, Ilha Marajó está em São Paulo. Tá? Aí ele está perguntando, o Porto de Itaqui está no Sudeste? Ele está querendo dizer se São Paulo faz parte do Sudeste. É isso que ele queria. Sim, questão certa, pronto, acabou. Tá? Toma cuidado, olha só, como muita gente caiu nesse peguinha, né? É a jogada, é a sequência. Ele queria saber o seguinte, não é, você não pode julgar o que você conhece da Ilha de Marajó. Você tem que julgar essa sequência aqui. São Paulo está no Sudeste. Por isso que ele falou, Porto Itaqui está no Sudeste? Está, certo. Ele não está falando que o Porto Itaqui está na ilha, ele está falando se o Porto de Itaqui está na Ilha de Marajó. Tá? Mas que bom que vocês caem, nem todos, mas muitos caíram nesse peguinha para vocês não caírem na hora da prova. Errem à vontade aqui. Quanto mais vocês errarem aqui, menos vocês erram na prova. Tá? Ok? Charles, não precisa. Para que você vai ficar pegando questões hard? Para quê? Você quer entrar para a NASA ou você quer passar no concurso do CESP? Se você quiser entrar para a NASA, aí tudo bem. Para o CESP, não precisa. Sinceramente, não precisa. Você está perdendo seu tempo. E quanto mais pegar vocês aqui, menos pega vocês na hora do concurso, tá, gente? Eu quero que vocês caiam aqui. Por isso que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, tá bom? E essa questão aqui, ó, quero relembrar vocês um pouquinho essa tabela aqui, ó. Vamos tentar relembrar um pouquinho a tabela do se e somente se. É importante a gente relembrar essa tabela do se e somente se e a tabela do ou, tá? Vale para a IBFC? Vale também, só que a IBFC seria mais múltipla escolha, né? Ó, de 2 em 2, de 1 em 1, né? De 2 em 2, de 1 em 1. Ok? Essa live vai ficar disponível? Vai sim, tá? Gente, o se e somente se, eu tenho aqui, ó. Pedro Vicente, saiba fazer só essa, Pedro Vicente. Vai para sua prova só com essa, tá bom? Só essa, só as que eu estou fazendo na aula de hoje. Tá? Então, olha só. Ele quer que eu faça isso aqui, ó. Para eu relembrar o se e somente se, lembra que o se e somente se é uma seta que vai e a seta que volta. Quando a seta for, vai aparecer algum Vera Fischer? Não. Quando a seta voltar, aparece algum Vera Fischer? Não, então é verdadeiro. Quando a seta for, Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Quando a seta voltar, Flamengo na frente é sempre verdadeiro. Aqui, ó, já apareceu Vera Fischer quando for, falsa. Já apareceu Vera Fischer quando volta, falsa. Então, o que eu quero que vocês entendam?
que ela só vai ser verdadeira se forem iguais. Concordam? E a tabela verdade do ou? No ou, eu vou procurar uma... Isso aqui é o ou. Eu vou procurar uma verdadeira. Se achar, a frase será verdadeira. Tá? Então, por exemplo, ó, o que eu sei aqui? Ó? Aqui tem uma verdadeira? Opa, não. Aqui tem uma verdadeira? Tem. Verdadeira. Aqui tem verdadeiro? Tem. Verdadeira. Aqui tem verdadeiro? Tem. Verdadeira. Aqui tem verdadeiro? Não, então é falso. Tá? Flamengo na frente é sempre verdadeiro, só no se então, né? Perfeito. Ok? No ou, eu vou procurar uma verdadeira. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, Teles, mas eu aprendi que vai ser falso se os dois forem falsos. Tudo bem. Você está focando no 25% e eu estou focando no 75%. Qual o seu cérebro te cansa mais? No que cai menos ou no que cai mais? Adivinha o que te cansa mais numa prova? E eu quero que você aprenda a focar sua atenção no que a banca mais gosta. Tá bom? Foca no que a banca mais gosta. Isso te dá agilidade, tá bom? Então, vamos ver. Ele quer que eu construa essa tabela aqui, ó. Tá? Quer que eu construa essa tabela. Então, aqui, ó, eu prefiro fazer. Ele já me deu a tabela pronta, mas eu prefiro fazer. P, Q e R. Para a gente começar a treinar isso aqui, ó. Se ele não me desse essa tabela, como é que eu ia fazer? Ó? De 4 em 4, porque tem 8 linhas, né? De 2 em 2. De 1 em 1. Tá bom? Isso se ele não me desse a tabela, mas você viu que ele foi bondoso e me deu a tabela, né? Então, olha só. Ele quer que eu faça P, se somente se que, não é? E depois ele quer que eu faça P, se somente se que, ou R. Concordam comigo? Gente, o que eu já sei? O R não está sozinho? Toda vez que o R for verdadeiro, vai dar o quê? Verdadeiro. Então, por exemplo, o primeiro dá verdadeiro. O terceiro, verdadeiro. Esse aqui, verdadeiro. Esse aqui, verdadeiro. Ou seja, ó, vamos ver se bateu? Bateu. Depois vai pular um, bateu. Depois pulou um, bateu. E pulou um, bateu. Então até aí, certinho. Agora ele pediu para eu fazer esse lado de cá, ó. Se e somente se. Ele quer que eu faça esses dois aqui, ó. O que eu falei? Se, só tem que fazer com esse aqui, ó. Se for igual, dá verdadeiro. Mas não é ou? Então vai dar o quê? Verdadeiro. Esse de baixo aqui, ó. Não dá falso? Eu te pergunto, entre esse e o R, entre esses dois aqui, ó, tem algum verdadeiro? Não, então ele é falso. Ó, pode ver, dá verdadeiro, dá falso, tá batendo certinho. Agora vamos ver esse aqui, ó. Diferente daria o quê? Falso. Eu não tenho nenhum verdadeiro. Falso. Perfeito. E o último caso, ó. Falso. Esse aqui, falso. O último vai dar o quê, ó? Ah, não, é igual, né? Pera aí, aqui é igual, né? Igual verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro, vai dar verdadeiro. Pronto. Questão certa. Tá bom? Aqui eu só fiz um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu essa questão outras vezes. É só para relembrar vocês como fazer isso aqui. Tá? Ok? Tá claro para vocês aqui? Tá claro? O que eu fiz? Eu fiz correndo, mas qualquer coisa vocês... Tinha uma outra pergunta dessa mesma questão que ele colocava o E aqui, ó. Na primeira linha você já matava, já estava errada, tá? Eu quis trazer uma que estava certa para a gente ver quando ela está certa. Ele fez uma outra pergunta, só que no lugar do R, do E, ou ele botou E.
Aí toda vez que o R fosse falso, o resultado daria falso. Só ali eu já matava, não estava. Tá bom? Essas questões servem para IBFC? Serve sim, tá? Serve sim, Lalissa. Depois vocês vão poder voltar esse vídeo, tá? Vocês vão poder ver esse vídeo com mais cuidado aqui. Vá pausando direitinho. Eu só estou acelerando para a gente conseguir finalizar toda a ideia que eu quero te passar hoje, porque hoje, como eu falei, é o último 1 Minute de 2019. Julgue o item que segue a respeito da lógica proposicional. Esqueçam o nome técnico, tá bom? Na sentença, no livro da Pátria, consta o nome de Francisco Nascimento, o Dragão do Mar, por sua atuação, é uma proposição simples. Olha, o examinador gosta de perguntar quando é uma proposição simples ou composta. Simples é quando é uma única ideia. Não tem conectivo. Tá? Então isso aqui, ó. A minha pergunta é, tem algum conectivo ali? Algum e, algum ou, algum sim, então? Tem algum? Não. Então é porque a questão está certa. Aí você vai falar, Teres, e esse o dragão do mar? O dragão do mar está só explicando quem era o José do Nascimento. Tá? Ok? Tá claro para vocês? Só tomem cuidado com uma coisa. Se ele falasse assim, ó, João, José e Maria irão ao clube. Se eu te perguntasse se esta frase ela é uma proposição composta, tá? Você vai dizer que sim, ela é uma proposição composta. Por quê, ó? Aliás, uma proposição simples, tá, gente? Ela é uma proposição simples. Toma cuidado, aqui é um peguinha, ó. Observação, tá? Ó, porque essas três pessoas aqui, ó, elas são eles. Eles irão ao clube. Então, isso aqui é uma proposição simples. Tomem cuidado com isso. E algumas pessoas pensam, ah, mas aqui é um e conectivo. Não, não é. Isso aqui não é e conectivo. Tá? Ok? Gente, lembrando que essa aula aqui, ela complementa as minhas outras aulas ao longo do ano. Aqui é o fechamento, tá, gente? É o fechamento do 1 Minute. Mas vocês lembram que nós tivemos inúmeros 1 Minute de 2019. 2019 tivemos muitos. Aqui eu estou fechando a ideia, por isso que eu estou fazendo até mais rápido, porque é um fechamento da ideia do ano de 2019. Quando vocês tiverem dúvida, eu aconselho vocês, procurem os outros vídeos, estão tudo no YouTube, tá? Eles vão te ajudar. É porque as minhas aulas, uma aula complementa a outra, complementa a outra, complementa a outra, complementa a outra. Eu vou fazendo você subir degraus, mas todas as minhas aulas, elas estão amarradas uma com a outra, tá? Eu preciso que vocês entendam que todo 1 Minute foi considerado assim, foi considerado amarrando as ideias. Tudo que eu fiz aqui foi amarrar essas ideias. Você tem que construir essas ideias, você tem que fazer. Olha só, todas as aulas passadas, elas tinham um porquê. Eu sempre, a cada aula nova, eu pensava, o que eu já fiz até hoje? O que eu já mostrei até hoje? Então, tudo que eu estou chegando aqui é como se fazendo um apanhado geral. Mas aqui eu estou fazendo rápido. Eu não estou explicando com mais detalhes, porque o objetivo agora é a gente fechar essa porteira, fechar esse 1 Minute agora de 2019, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dar um intervalinho agora, 2 minutinhos, fiquem aí, são 2 minutinhos, só para ir ao banheiro rapidinho, beber uma água e voltar aqui, só para vocês levantarem um pouquinho dessa cadeira, é estratégico, levante um pouco, descanse, espreguice, faz parte. E a gente volta daqui a pouquinho com a nossa segunda parte do nosso final, nosso último 1 Minute de 2019. Então até daqui a pouquinho, até mais, tchau, tchau.